Graças a paz, irmãos. Vamos para mais uma aula de História da Igreja. Essas aulas que fazem parte do nosso curso básico de Teologia, da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém. Amados, na aula anterior, nós paramos na ideia, você que é nosso aluno, abra aí na página de número 14, nós paramos na ideia de a Igreja Serra Fileiras. Só para lembrar você, para você recordar, a Igreja foi crescendo, a Igreja foi ganhando as nações, os pagãos foram entrando e não houve tempo hábil para disciplinar, educar, discipular aqueles pagãos. Então a igreja foi surgindo com diversas heresias também, heresias filosóficas, erros doutrinários, e aí a gente viu que naturalmente a igreja vai reagindo a essas questões. E aí, só para retomar o seu raciocínio, além dos apologistas, né, além de escolas de interpretação para sustentar, né, tendo ideia de que nós estamos aqui diante de dois problemas que a igreja antiga está enfrentando. A igreja está enfrentando a perseguição do império e a igreja também está enfrentando heresias. E aí a gente vê, por exemplo, na página 14, eu vou só ler esse parágrafo para retomar o nosso raciocínio. A igreja Serra Fileira. Entre 100 e 313, a igreja se viu forçada a pensar na melhor maneira pela qual poderia enfrentar a perseguição externa do Estado romano e o problema interno do ensino herético e das consequentes divisões. Ela procurou cerrar fileiras através de 3 procedimentos: o desenvolvimento de um cânon do Novo Testamento, que resultou num livro que seria autoridade para a fé e para a vida. Ora, se estava surgindo muitas vertentes, vamos estabelecer, né, o livro que a gente acredita e tem como regra de fé e prática, né? E também a criação de um credo que forneceu uma declaração de fé também abalizada. E a terceira coisa seria a obediência aos bispos monárquicos, entre os quais o de Roma tomou logo a liderança. O bispo era uma espécie de garantia de unidade na constituição da igreja. Então, naquele tempo, viu-se a ideia, isso depois vai gerar um problema muito grande à igreja, essa obediência cega ao bispo, viu a necessidade de existir uma liderança, alguém que determinasse, né? Em algum momento, nós podemos até assumir a ideia de que, por um primeiro momento, foi muito bom essa ideia, mas depois a gente já sabe aonde vai dar, né, naquele problema todo que foi discutido, vai ser discutido nas nossas aulas, mas foi discutido no passado, na Reforma Protestante. Então, na nossa apostila, ela vai desenvolver, então, a partir de agora, essas 3 bases, né, esses 3 procedimentos, né, o desenvolvimento do cânon, nossa regra de fé, né, a obediência ao bispo e essa questão também dos credos. Então, no parágrafo posterior, tem dizendo o seguinte: o desenvolvimento da regra de fé. Então, o papel do bispo, como uma garantia de unidade da igreja, foi reforçado pelo desenvolvimento de um credo. Além do bispo, então, foi estabelecido o que nós cremos. Pense comigo. Se dá tudo um caos, todo mundo está dizendo uma coisa. Alguém tem que estabelecer ordem, né? As coisas não podem ficar assim soltas. E é por isso que eu sustento que, no primeiro momento, essas coisas foram muito boas terem acontecido. Um credo, o que é um credo? Um credo é uma declaração de fé para uso público. Contém artigos indispensáveis à manutenção e ao bem-estar teológico da igreja. Os credos têm sido usados para atestar a ortodoxia, identificar os que entram entre si e servir como resumo claro das doutrinas essenciais da fé. O credo pressupõe uma fé viva da qual são a expressão intelectual. O que é o credo? É a expressão daquilo que você acredita, baseado na analogia das escrituras. O texto vai dizer, por exemplo, que os credos denominacionais só surgiram depois. E aí ele vai explicar quais são os primeiros credos. Então, o primeiro tipo de credo foi o credo batismal, e também o credo dos apóstolos, que pode servir também, e é também, melhor dizendo, o mais antigo sumário das doutrinas cristãs que nós possuímos. Na primeira aula, na aula presencial, eu até falei, né, que uma irmã, eu estava saindo de casa e ela me indagou, né, tá indo para onde? Eu disse, eu estou indo dar aula sobre catecismo, né, sobre o nosso catecismo, né, na época eu estava na IPB. E aí ela
ficou rindo, admirada, e ela disse, você agora virou católico? Aí eu disse, não é isso. Aí não há tempo para explicar aqui no vídeo, mas eu expliquei a ela do que significava. E muito provavelmente seja estranho para você também essa ideia de credo, mas os credos, né, os catecismos, né, que surgiram, as confissões de fé, hoje basicamente, a gente vai ver, tá na apostila também tem, hoje é basicamente aquilo que nós temos como credo na nossa Constituição, né, nas nossas igrejas, né, naquilo que nós acreditamos. Naquela época era mais trabalhado, era mais exaustivo, discutia mais a doutrina, mas hoje nós temos isso também mais condensado. O objetivo era o mesmo. No parágrafo seguinte, nós temos aí o desenvolvimento, né, o cano, né, do Novo Testamento. Então, depois que surge os credos, também, obviamente, vamos estabelecer quais livros nós usamos. Nada mais lógico, né? Principalmente para o momento de que a doutrina estava em risco. Pense comigo, a doutrina estava em risco, todo mundo era autoridade, então tem que estabelecer primeiro o que é que nós cremos, pelos livros que cremos e quem é, de fato, a autoridade. Então, no primeiro momento foi bom. O cano é lista dos volumes pertencentes a um livro autorizado. Surgiu como reforço a garantia da unidade centralizada, né, no bispo e a fé expressada no credo. As pessoas equivocadamente supõem que o cano é uma lista de livros sagrados vindos diretamente do céu, ou ao contrário, imaginam que o cano foi estabelecido pelos concílios eclesiásticos. Não foi assim, pois os vários concílios que se pronunciaram sobre o problema do cânon do Novo Testamento apenas os tornaram público, porque, como ainda se verá, tinham já sido aceitos amplamente pela consciência da igreja. É aquela ideia, né? A igreja, ela não vai estabelecer quais livros são sagrados, ela apenas reconhece de tamanho, melhor dizendo, de tamanha aceitação que os livros já tinham. Só para deixar aqui fixado, de repente alguém está no YouTube, está vendo esses vídeos, as nossas aulas se baseiam no conteúdo do cristianismo através dos séculos. Então, gente, se a igreja estava afrontando problemas internos, então se estabelece ali uma ordem, né, que vai estabelecer a quem nós devemos estar submissos, na ideia dos bispos. Depois se estabelece o que nós cremos e pelos quais livros nós tomamos base daquilo que nós acreditamos. Espero que você tenha entendido, que seria o cano das Escrituras. Já no segundo momento do desenvolvimento da Igreja Antiga, nós temos o período entre 313 a 590. Na página 15, nós temos aí como título: A Igreja enfrenta o Império e os Bárbaros. Lá no início do parágrafo, diz o seguinte: no período compreendido entre 375 a 1166, embora nós não vamos chegar até esse período lá, nessa aula de hoje, conhecido como Idade das Trevas, em que as tribos bárbaras teutônicas afluíram em massa para a Europa Ocidental, a Igreja enfrentou um duplo problema: o declínio do Império Romano impôs-lhe a tarefa de, como Sal, conservar a cultura helênico-hebraica, a qual estava sendo ameaçada de destruição. Os mosteiros, onde os manuscritos eram cuidadosamente conservados e copiados, tiveram um papel importante, né, no cumprimento desta função. Sua tarefa como luz era levar o evangelho aos povos que formavam os contingentes nômades e bárbaros, né, nômades bárbaros. Nisto, ela foi bem sucedida, os mosteiros, né, conseguindo, através do empenho dos monges missionários, conquistar as tribos para a fé cristã. Todavia, durante o processo de conservação à cultura e converter os bárbaros à igreja, perdeu um pouco de sua força espiritual, em parte devido à secularização e à ingerência do Estado em seus negócios. O desenvolvimento institucional e a doutrina foram negativamente afetados. Aquela ideia, né, do Estado, que a gente vai ver agora no parágrafo posterior, o Estado interferindo naquilo que a igreja acreditava. Vamos ver, né, no parágrafo posterior, que a gente vai entender isso melhor. Isso afetou fundamentalmente a doutrina, né? E aí a gente vai ver no parágrafo posterior a igreja e o Estado, né, que você tem aí em 2085 a figura de Diocleciano, né? O texto diz o seguinte: em bases mais autocráticas, né, Diocleciano organizou o império em bases mais autocráticas, ideias tomadas pelo empréstimo, né, dos despotismos orientais, numa tentativa de garantir a cultura grego-romana,
Então, como o cristianismo parecia ameaçar esta cultura, Diocleciano fez uma fracassada tentativa de destruí-lo em 303 e 305. Mais astuto, porém, Constantino, seu sucessor, compreendeu que se o Estado não podia destruí-la pela força, melhor seria usar a Igreja como um aliado para salvar a cultura clássica. No processo pelo qual a Igreja e o Estado chegaram a um acordo que começou quando Constantino conseguiu o controle completo do Estado, né? Então, em 313, Licínio garantiu-lhe a liberdade de culto pelo Edito de Milão. Nos anos seguintes, Constantino promulgou outros editos que tornavam possíveis a recuperação de propriedade confiscada. Também, isso é importante, o subsídio da Igreja pelo Estado, a isenção ao clero do serviço público, a proibição de adivinhações e a separação do dia sol, né, o domingo, como o dia de descanso e culto. Isso aqui é bastante discutível, depois você pesquise mais sobre isso. Ele tomou uma posição de liderança teológica no Concílio de Nicéia em 325, quando arbitrou na controvérsia ariana. A Igreja percebeu, entretanto, que embora uma associação com o Estado lhe trouxesse benefícios, isso lhe traria também muitas desvantagens. O governo, em troca de privilégios, da proteção e da ajuda que oferecia, achava-se no direito de interferir em assuntos espirituais e teológicos. Em Ares, 314, e em Nicéia, em 325, Constantino arrogou-se o direito de arbitrar na disputa da Igreja, embora fosse apenas o soberano temporário do Império. O longo conflito entre Igreja e Estado começa aí. Infelizmente, a Igreja ganhou o poder, mas se tornou uma arrogante perseguidora do paganismo, do mesmo modo que as autoridades religiosas pagãs tinham agido em relação aos cristãos antigamente. Parece que o balanço final, a aproximação entre Igreja e Estado, trouxe mais malefício do que benefício para a Igreja cristã. Esse aqui é um ponto onde a gente deve refletir muito bem. A Igreja em questões políticas não deve ser alienada, nós temos que exercer o nosso direito de cidadão. Nós vimos na primeira aula presencial, por exemplo, que o Estado ele não é uma coisa do demônio, por assim dizer, não é uma coisa que Deus não tem nada a ver. A secularização tem implantado isso na mente de alguns, mas a gente viu lá em Romanos 13 que o Estado ela é um outro braço de Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. Logo, isso quer dizer, melhor dizendo, que não é todo governante que é um salvador divino, um novo Messias divino, mas que é uma estrutura que Deus estabeleceu de mundo onde a sociedade é governada por superiores, né? Então, nesse sentido, o Estado ele é uma ação divina e a Igreja é outro braço divino, né? E aí, nessa discussão hoje entre Igreja e Estado, nós não podemos nos alinhar, mas nós também não podemos nos alienar, achar que nós não podemos exercer nosso direito de voto, principalmente como nós vimos, o próprio Constantino, por exemplo, é uma figura que acaba com a perseguição. Por outro lado, nós temos hoje estados, países em que há perseguição contra os cristãos. Então, a política ela é sempre um motor, um motivo, há sempre uma motivação política por trás da perseguição dos cristãos, seja por questões religiosas ou por questão mesmo de se sustentar, né? Porque, por exemplo, a doutrina cristã tem uma visão muito diferente da figura, né? Do poder do Estado. O cristão, por exemplo, entende que essa questão da sua sobrevivência é sobre uma ação divina, né? Deus é quem sustenta as nossas provisões cotidianas. Mas isso é assunto para uma outra aula. O importante é que você saiba refletir um pouco sobre isso, né? Então a Igreja, na página 16, a gente vê que a Igreja enfrenta os bárbaros, né? E são aqueles povos, os bárbaros aqueles povos que vêm, né, para a Europa. Eu vou ler aqui o parágrafo para você entender melhor. Foi bom que a Igreja tenha feito as pazes com o Império na primeira parte do século IV, porque na última parte do século surgiu um novo problema: como trazer ao cristianismo os contingentes que começaram a emigrar para a Europa, que continuaram chegando até o século XI. Os movimentos migratórios dos povos teutões, né, os vikings, eslavos, os mongóis, para a Europa aconteceram entre 375 e até o ano 1066. Então esses povos foram chegando
E a igreja, como era agora o Estado, né, a igreja e o Estado estavam alinhados, elas queriam também cristianizar as pessoas. No parágrafo seguinte, nós temos, por exemplo, a evangelização dos bárbaros. Nós não vamos ler, mas tem aí para você conhecer como se deu a evangelização da Armênia, das Ilhas Britânicas, dos godos e visigodos e assim por diante, né? Lá no último parágrafo, tem dizendo o seguinte: em 590 a igreja tinha vencido o desafio do Estado romano. Deu também a sua contribuição ao converter o cristianismo os invasores teutões do Império e legar a eles elementos da cultura grego-romana. Você vê que a questão era a cultura e não a questão de conhecer a Cristo no sentido mais pleno, né? No processo, porém, as massas de pagãos que tinham sido convertidos à religião cristã entraram logo para a igreja, sem serem doutrinados e sem passarem por um período de prova. Muitos deles trouxeram para a igreja seus velhos padrões de vida e costumes, né? O antigo culto aos heróis foi substituído pelo culto aos santos. Muitas práticas ritualísticas, né, retiradas do paganismo, encontraram uma porta aberta na igreja cristã. A igreja, ao tentar resolver o problema da presença bárbara, acabou parcialmente paganizada, né? E aí, então, que surge, então, aliás, paralelo a isso, né, surge a todos esses problemas, né, os credos, né, e os concílios, né, a era conciliar. Então, ainda na página 16, nós temos aí, explicando que entre o ano 303 e o ano 451, entre toda essa efervescência, né, de mudança, a igreja agora com o apoio do Estado para estabelecer as ordens, ao mesmo tempo enfrentando esses bárbaros que estavam vindo, né, para a Europa, essa confusão doutrinária. Surgiu aí os primeiros concílios e os mais importantes, os temas mais importantes, nós podemos ver aí a questão da trindade, da cristologia, né, e da antropologia no que diz respeito ao processo de salvação. Foram os assuntos dos primeiros concílios, né, que são os concílios, a gente já tem em mente o que que surgiu, por exemplo, o primeiro concílio surgiu lá em Atos dos Apóstolos, né? E a nossa apostila, antes de nós chegarmos à era medieval, ela vem falando aí do surgimento dos monasticismos, que eu já disse no início dessa mesma aula, né, que eles foram importantes por preservar a doutrina e para a evangelização dos povos, né? Aí diz aqui o surgimento deles, né? Muitos fatores contribuíram para o surgimento dos monasticismos na igreja antiga. Um dos fatores mais importantes foi a influência filosófica. A doutrina dualista entre a carne e o espírito, com a sua tendência a considerar má a carne e bom o espírito, tão característica do Oriente, influenciou o cristianismo através de movimentos gnósticos e neoplatonistas. A saída do mundo, pensava-se, ajudava a pessoa a crucificar a carne e a desenvolver-se a vida espiritual para a meditação, né, e a cesse. Deve-se recordar que alguns textos bíblicos parecem apoiar isso, como 1 Coríntios, por exemplo, capítulo 7. Então, vamos encerrar essa aula por aqui, trazendo então agora a figura dos monastérios, né, dos monges que foram importantes a preservar a doutrina e também foram importantes na evangelização. Nas aulas posteriores, a gente, com certeza, a aula posterior sobre a igreja medieval será uma aula presencial. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.